bastante o meu vocabulário, mas eu acho que com 70 anos é difícil mudar muita coisa, né? Estou tentando sempre policiar e eu peço desculpa se eu ofendi alguém, se bem que eu falei, não vou dizer que aconteceu. Agora, lamentavelmente, alguém gravou essa reunião e depois foi, eu não sei onde foi descoberta essa reunião, não aparece quem foi descoberta essa reunião, de modo que ela tornou-se pública. O ministro Alexandre já esgotou algumas perguntas, mas eu gostaria de saber o seguinte: o senhor, em alguma oportunidade dessas reuniões, recebeu voz de prisão de algum general? Não, senhor. As Forças Armadas sempre primaram pela disciplina, pela hierarquia. Então, aquilo falado pelo brigadeiro Batista Júnior não procede. Tanto é que foi desmentido pelo próprio comandante do Exército. Se dependesse de alguém diferente para levar avante um plano ridículo desse, teria trocado o comandante da aeronáutica. Ninguém trocou o comando de ninguém. Todos foram até o final. E ninguém procurou para trocar comando também, não. Não existia isso. Agora, houve, no meu entender, um exagero por parte do brigadeiro Batista Júnior, que o que eu entendi dele, né, é que estava comigo quando era presidente. Quando perdeu o mandato, ele já estava procurando uma acomodação em outro lugar. E agora, por fim, senhor presidente, ficou assentado que o senhor não assinou o documento que o senhor alega. Eu queria saber se o senhor consultou alguém antes de ter essa manifestação de não assinar. O senhor consultou alguém do Conselho de Defesa ou do Conselho da República? Não, senhor. Conforme prevê a Constituição, né, a defesa e o sítio, o primeiro passo é convocar os conselhos. Digo a Vossa Excelência, em 2019, não foi convocar, eu convidei, veio o Pacheco e o Rodrigo Maia, e estava discutindo uma possibilidade de nós vencermos obstáculos para o União de Tucuruí, porque Roraima é um estado ainda isolado, né? Dependia da energia da hidrelétrica Guri, na Venezuela, que entrava em pane o tempo todo, e, por nosso lado, não tinha como a gente vencer obstáculos, estava o trabalho de ONGs, parte da MP, para a gente construir uma união paralela à rodovia Manaus-Boa Vista, uma coisa que não consegue entender. Então, convidei os dois e falei da possibilidade, se tínhamos algum embasamento para o estado de defesa, para a gente poder construir a união lá de Tucuruí. Eu lembro que o Rodrigo Maia ficou mais contra do que quando meio, o Pacheco ficou mais meio do que contra, e ali, nessa discussão com pessoas, graças a Deus, competentes do nosso lado, chegamos à conclusão que não era o caso levar avante a questão do estado de defesa. Mas, se fosse tomar essa providência, né, é um decreto presidencial, mas o primeiro passo, de qualquer maneira, é convocação dos dois conselhos para a gente dar, então, o primeiro passo. Alguns acham que só foi cogitado. Não foi cogitado. Até porque é algo constitucional, defesa e sítio, e, não, como Vossa Excelência bem perguntou para mim agora, não houve a convocação dos conselhos. Então, nada a gente podia fazer. Satisfeito. Agradeço ao ministro Fux. Eu passo a palavra ao Procurador-Geral da República. Muito obrigado, senhor presidente. Eu renovo os cumprimentos a todos, especialmente ao senhor Bolsonaro e os seus ilustres patronos. Senhor relator, a minha primeira indagação para o senhor Bolsonaro é o seguinte: quando daquela live de 29 de julho de 2021, as pesquisas de opinião já mostravam uma queda de popularidade do governo que ele liderava. E, nesse momento, também começaram a ser intensificados os ataques ao processo eleitoral. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro se é possível extrair uma relação de causa e efeito entre esses fenômenos. Por favor. Senhor procurador, eu não falo a palavra ataque, me desculpa, né? São críticas, como vi aqui, crítica do então candidato Flávio Dino, tá? Carlos Lupe, Brizola, Zé Disseu e tantos outros parlamentares. Então, a crítica, no meu entender, está longe de
de ser um ataque. A imprensa gosta de usar a palavra ataque quando está meu nome ali no balcão. Então, respeitosamente, eu refuto a palavra ataque. Críticas, no meu entender, no Estado Democrático de Direito, são bem-vindas. Mas a pergunta do doutor Procurador-Geral, chame de ataque ou crítica, se o senhor vê relação entre queda nas pesquisas eleitorais e o aumento de críticas à justiça eleitoral. Olha, o que eu vejo, né, é que está num crescente, até eu acredito que a Justiça Eleitoral deve ter uma iniciativa, porque a desconfiança não começou comigo, começou com o Brizola lá nos anos 90, passou para o Flávio Dino, uma crítica realmente bastante contundente em 2012, entre outras pessoas que criticam essa forma de votação. Então, acredito que nós, os senhores, no caso, se o cara está fora do baralho, tem que tomar uma providência para restabelecer a credibilidade da população junto ao sistema eleitoral nosso. Obrigado. Senhor ministro relator, eu gostaria de lembrar alguns fatos para extrair uma pergunta. Em entrevista concedida no dia 3 de agosto de 2021, o senhor Bolsonaro afirmou: se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer processos contra mim, se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo. Eu estarei lá. Em seguida, no dia 7 de setembro de 2021, o senhor Bolsonaro voltou a desferir ataques ao ministro Roberto Barroso, especialmente também a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. E ele, se referindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro Luiz Fux, o senhor Bolsonaro disse: ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Eu gostaria de saber qual era o objeto dessa ameaça feita publicamente. O que é que o Poder Judiciário poderia sofrer? Por favor. Senhor Procurador, o senhor deve conhecer meu temperamento dentro do Congresso. Eu respondi uns 20 processos de cassação lá dentro. Um pouco explosivo. Muitas vezes errei. Quanto ao senhor ministro Barroso, ele foi advogado lá atrás, de Cesare Battisti. Ele trabalhou aqui para que ele permanecesse no Brasil. E eu, como parlamentar, trabalhava para ele ser extraditado para a Itália. Então, tivemos embate lá atrás. O senhor pode ver, ao sair de uma reunião da UNE, ele falou, né, derrotamos o bolsonarismo. Né? A gente tem algo pessoal entre nós dois. Assim, eu relevo muita coisa, parece que ele não marcou isso aí, não me esquece. Então, esse atrito com o então advogado Barroso vem lá de trás. Não tem nenhuma ameaça a nenhum poder. O senhor nunca viu tomando nenhuma providência contra um poder sequer da República. Nenhum, nada. Fecha isso, fecha aquilo, zero. Desabafei muitas vezes porque eu entendi que certas decisões, né, a gente tem que respeitar, tem que cumprir, mas eu reagi a essas decisões. Não existia nada de concreto para ser feito contra o Poder Judiciário, no caso, como Vossa Excelência falou agora há pouco aí. Senhor Procurador. Após a proclamação do resultado das urnas nas eleições de 22, senhor ministro relator, houve notórias convocações populares em redes sociais de um levante contra o estado de intervenção militar, medidas de exceção, isso deu lugar a fechamento de rodovias em diversos pontos do país, a instalação de acampamentos de pessoas clamando por intervenção militar, quer dizer, golpe de Estado.
e às portas das unidades militares. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro como ele viu esse cenário, por que ele não desmobilizou imediatamente essas ações que questionavam os resultados das urnas, postulando providências contrárias à normalidade constitucional. Por favor. Senhor procurador, desculpa aí. Tão logo as eleições se acabaram, começou-se um movimento muito forte pelo Brasil. E o mais forte foi dos caminhoneiros. Se eu não me engano, dia 1º de novembro ou dia 2, eu fiz um vídeo pedindo, então, que eles desobstruíssem as vias. Se eu não me engano, nós tínhamos perto de 1.000 pontos de estrangulamento. A própria PRF sozinha não podia desmobilizar. Se eu almejasse o caos no Brasil, é só ficar quieto. No governo Temer, teve uma paralisação de alguns dias e o reflexo da economia foram danosos para todos nós. E nesse meu vídeo, a gente vai anexar o processo, que eu pedi aos caminhoneiros para desobstruir as vias, porque esse não é a nossa maneira de ser. Nós não somos como o outro lado, que não mede consequências para atingir o seu objetivo. Então, nós trabalhamos, sim, para que isso fosse desmobilizado. Dia 1º de novembro, inclusive, coisa rara, né? Eu fiz uma leitura com toda a imprensa na minha frente, porque eu sempre fui de falar de improviso. Então, dia 1º de novembro, com toda a imprensa na Alvorada, vou ler só um primeiro parágrafo aqui. O que eu falei? As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Então, foi o primeiro pronunciamento meu, tão logo após as eleições. E eu comecei esse pronunciamento com vocês vão sentir saudade de mim. Só sente saudade de alguém quando alguém vai embora. Eu já dei o sinal que estava indo embora, logo dia 1º, não tinha mais nada o que fazer. Esse foi um sinal claríssimo que eu dei. Também aproveitando, talvez Vossa Excelência pergunte, né? Mas eu responderia no momento final. A transição começou no primeiro dia útil. Nós nomeamos o Ciro Nogueira, senador, para ser o homem nosso para fazer aí a transição. Do lado de lá, eu acho que foi dia 5, por aí, eu publiquei o nome de Geraldo Alckmin como o homem que ia responsável pela transição do outro lado. Uma transição pacífica, ninguém teve nenhum problema. Me procurou o ministro José Múcio, acho que está um pouco inibido, né? Queria maior flexibilidade, maior ação junto aos comandantes militares. Liguei, deve ter sido para o ministro da Defesa, e tudo foi disponibilizado para eles. Logo depois também, em dezembro, o ministro Zé Múcio foi lá no Alvorada falar comigo e pediu que eu nomeasse os comandantes indicados pelo presidente Lula, eleito. E nós indicamos 2 comandantes, atendemos, então, o presidente Lula em 2 comandantes nomeados no meu governo para atender ao governo dele. Ou seja, e mais ainda, dia 30 de dezembro, o dia que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma live, tá? Nós não queremos o confronto nem estímulo. Ninguém vai partir para o confronto. É a pior maneira de tentar resolver o assunto. E complemento, termino. Não vamos achar que o mundo vai acabar no dia 1º de janeiro. Vamos para o tudo ou nada? Não, não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis e a Constituição. Está na minha live. Eu pacifiquei o máximo que pude ao longo dos 2 meses de transição. Não houve ida para confronto, não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Obviamente, perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Eu simplesmente fiquei recluso lá no Palácio do Alvorada, esperando, né? Que não parece que não chegava nunca esse dia para eu cuidar da minha vida. E resolvi partir para os Estados Unidos e deixar aqui o Brasil na mão do vice por um dia. E daí, como aconteceu, o presidente eleito assumiu e começou a tocar o Brasil. Senhor ministro relator, eu gostaria então de saber, de ouvir do senhor Bolsonaro, que ele confirma que não tomou nenhuma providência, não tomou nenhuma medida para desmobilizar
a população que se encontrava na frente dos quartéis-generais clamando por intervenção militar e afirmando apoiadores dele, e intervenção militar que significava, evidentemente, quebra da normalidade democrática. Alguns poucos falavam, até em AI-5. Quantas vezes o movimento nosso pelo Brasil, eu orientava o pessoal, chegar quem estava com a placa da AI-5, o que é AI-5? Eu não sabia o que era isso. Intervenção militar, isso não existe. Isso não. Eu pedi para o senhor praticar o suicídio. O senhor não vai praticar o suicídio. Deixa o povo desabafar. Falamos muitas vezes também a questão de intervenção militar, que isso não cabia. As Forças Armadas não iam tomar uma medida de força dessa. Não está na nossa história essa questão. Então, ninguém estava, nem eu, esperando uma intervenção militar. Isso não existe. O que conseguiam fazer? O movimento é muito forte. Se nós simplesmente desmobilizássemos aquilo, poderia o pessoal ir na região aqui da Praça dos Três Poderes, ficar pior ainda, ficar lá afastado. E no meu governo, 4 anos cheio do meu governo, nenhum, senhor Paulo Gonet, nenhum ato atentatório à democracia se fez presente. Se era tão atentatório assim, porque no dia 2 de janeiro, o atual presidente não o desmobilizou. Esperou mais 5 dias, mais 6 dias para desmobilizar. Se o risco era tão iminente de algo acontecer, por que não desmobilizou? Por que deixou esse pessoal lá? Agora, como já disse aqui, quarta, quinta-feira, que antecedeu o de janeiro, tinha em torno de 300 pessoas ou menos aqui em frente ao Forte da Paz. Já chegou a ter mais de 20 mil pessoas ali. Ou seja, tudo estava se acabando, tudo conforme nós planejamos, tudo voltando para a normalidade. E, infelizmente, eu não sei porque a Polícia Federal não apurou, quem convocou essas pessoas, em especial de outros estados, para vir aqui no dia 8 de janeiro. No meu entender, não tinha dificuldade de descobrir quem convocou, né? E saber como aquilo aconteceu. Essas pessoas foram embora, voltaram aos seus ônibus, foram embora, deixou o pessoal que estava lá, já acampado lá, sofrendo as consequências, que, no meu entender, a grande maioria sequer esteve próximo do prédio Três Poderes, que, inclusive, nós repudiamos essa questão. Eu lembro muito bem, no dia 8 de janeiro, desde o dia 7 estava passando mal, o bicho intestinal, que é uma coisa que vai num crescente. Dia 8, passei mal pra caramba, e dei uma tuitada, às 9h17 da noite, dos Estados Unidos. Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Nós repudiamos tudo isso aí. Não procede, com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. Este pessoal conservador é um pessoal um pouco diferente de outra parte da sociedade. E eu me orgulho desse pessoal que reaprendeu a amar a bandeira, a cantar nacional, a respeitar a família, a respeitar a criança em sala de aula, a acreditar no seu país. Então, isso tudo aqui, eu fiz e dei exemplo. Eu posso dizer a Vossa Excelência, quando eu mergulhei na piscina a primeira vez lá na Alvorada, estava quente. Chamei o pessoal lá, é elétrico ou é solar? Elétrico, desliga. Eu nunca gastei 1 centavo do meu cartão corporativo particular. A empresa gastava horrores. Nunca gastei 1 centavo. Entreguei os 48 extratos zerados. Tá? Quando viajava para o Brasil, dormia em hotel de trânsito. Custava em torno de 60, 70 reais. Pagava. Fora do Brasil, ficava em embaixada. Eu não pedi a minha aposentadoria da Câmara dos Deputados. Pedi depois. Passei 4 anos sem a aposentadoria das Câmaras dos Deputados para ninguém começar a me atacar. Ele ganha, na época, né? Vai ganhar 20 mil da Câmara, 30 de presidente, 12 do Exército. Não fiz isso. Fiz o melhor de mim, dando o exemplo. E a melhor coisa que pode fazer é o exemplo. Agindo dessa maneira. As minhas férias eram num quartel lá no Guarujá. E geralmente sozinha, minha esposa não gostava de ir para lá, ficava aqui com a família dela na Ceilândia, aqui em Brasília. Pô. Então, agi dessa maneira. Agora,
Por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci para o pior. Se tivesse torcido para o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpe, respeitosamente a Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Doutor Procurador. Senhor ministro relator, na sede do Partido Liberal foi apreendido um documento contendo um discurso que era destinado a ser recitado pelo senhor Bolsonaro no momento da efetivação do golpe de Estado. O documento tratava expressamente de estado de sítio e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Eu gostaria de saber do... Estava na minha mesa, isso mesmo? Só um minutinho. Foi apreendido na sala onde o ex-presidente tinha lugar na sede do Partido Liberal. E eu gostaria de indagar do senhor Bolsonaro por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção. Por favor. Realmente foi apreendido na minha mesa esse documento, esse papel, né? Quem mandou para mim foi o doutor Paulo, meu advogado, que extraiu do inquérito. Me permite uma palavra, Excelência? Pode continuar. Interrogatório, não. Mas depois... é isso que aconteceu. Foi ele que imprimiu. Ele mandou para mim, que ele estava com o processo na frente, né? Eu pedi uma cópia, como pedi cópia de outras partes do processo e mandava por zap para mim imprimir. Mas, a cópia do discurso. Ele imprimiu o seu discurso? Não, o discurso não é meu, não. Foi pego alguém pegou em algum lugar esse discurso aí. Pois não. E foi parte do inquérito. E daí foi mandado para mim. Eu tomei conhecimento quando ele mandou para mim. Eu acho, como diz aqui, seria o telefone do Cid. Doutor Procurador. No dia 2 de janeiro de 2023, senhor ministro relator, o ex-presidente recebeu mensagem de Maurício Pazini Brandão, um major brigadeiro da Aeronáutica, que informava: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia. A minha tropa, aí vem entre parênteses, continua com sangue nos olhos. Bom dia, feliz ano novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Eu gostaria de ouvir do senhor Bolsonaro o contexto dessa conversa, por que a tropa estaria mobilizada. Ele mandou para quem esse e-mail, esse zap? Ele mandou para quem? Foi recebido, o senhor teria recebido do senhor Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica. Olha, eu cortei quase todos os meus contatos quando saí do Brasil. O Pazini é um brigadeiro da reserva, professor do ITA. Não tem tropa nenhuma com ele. Eu me desconheço de ter recebido. Eu queria ver se está no meu telefone essa mensagem. Foi extraído do meu telefone o senhor não se recorda de ter recebido? Não, discordo. Foi recebido do meu telefone essa mensagem. Então, eu repito, o Pazini está de pijama, né, há muito tempo. Era um professor do ITA, depois veio trabalhar aqui em Brasília, aqui, nada mais além disso. Doutor Procurador. Senhor ministro relator, o senhor Bolsonaro gosta de enfatizar que sempre atua dentro das 4 linhas e que atua de modo institucional. Mas na reunião a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2021, em que o senhor Bolsonaro disse que não era para ter sido gravada, tratava-se de um ato oficial. E eu gostaria de saber se o senhor Bolsonaro considera adequado mobilizar recursos públicos, convocar uma reunião oficial para apresentar posições pessoais sem comprovação e incentivar ministros do Estado a confirmar e a divulgar uma narrativa
sobre fraudes eleitorais, sobre um sistema impróprio de funcionamento do sistema eleitoral. Por favor. Senhor procurador, é o meu temperamento. A convocação não foi para aquilo. Aquilo foi num momento ali de, como se fosse um intervalo, o início do que nós temos que tratar ali. Tanto é que, se fosse algo repugnante, não teria sido gravado nada. Tá? Ou melhor, alguém gravou sem a permissão nossa. Mas não estaria aquela 20, 30 pessoas com plaquinha na frente, mais umas 15, 20 pessoas assistindo aquilo tudo. Assim como eu acredito, né? Pode ser que não ocorra em alguns locais, né? Nos locais mais importantes, tem o horário do lanche ali, do desabafo, falar o que não deve. Aí isso aí não foi nada pensado, né? Fazer aquela reunião para fazer exatamente isso. Foi um momento de descontração ali naquele evento, dado o meu comportamento, que o senhor já sabe que depois daquela sessão secreta com 29 palavrões, né? Infelizmente eu tenho melhorado, mas estou longe ainda de atingir um nível mais civilizado para conversar. Só aproveitando essa questão, nessa reunião que era ministerial, por que a presença do candidato a vice-presidente Braga Neto se ele não exercia mais nenhum cargo público? Eu nem sei porque ele estava lá, nem sei se ele estava lá. Ele estava ao seu lado. Mas tudo bem. Não via nada demais ele estar presente ali, como se tivesse um deputado, um senador ali, também poderia assistir ali aquela reunião. Pois não. Doutor Procurador. De novo, aproveitando a premissa da atuação afirmada pelo senhor ex-presidente da República, de que sempre atua dentro dos limites da Constituição, eu gostaria de indagar como que ele enxerga medidas de anulação de eleições, prisão de autoridades, como que isso se enquadraria dentro da normalidade constitucional, e essas eram medidas que estavam previstas nos atos que foram cogitados durante esse período. Voltando à pergunta anterior, em julho ainda não era o período eleitoral. Então o Braga Neto estava apenas descompatibilizado. Não houve essa história de prender quem quer que seja. Tá? E nós voltamos para a Constituição, que é a nossa base, quando entendemos que não podíamos fazer mais nada no TSE, tendo de vista o valor da multa. Eu desconheço até no Brasil aqui qual advogado que peticionou alguém e cujo cliente foi multado. Eu entendo, né, posso estar errado, se o senhor ministro, se o TSE apenas indeferisse, tá? Ia ter mais uma ou duas, talvez 3 petições, está encerrado o assunto. Quando houve a blindagem, porque essa multa podia aumentar, porque a acusação foi litigância de má-fé, ou até uma outra medida administrativa mais grave contra o Partido Liberal. Sobrou para a gente buscar uma alternativa na Constituição que, rapidamente, não foi discutido, foi conversado, hipóteses de dispositivos constitucionais. Como disse o ministro Fux aqui, nada foi assinado, não foi dado um pontapé inicial de nada. Fora daqui, a gente não tem mais o que fazer. E, rapidamente, foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da sua vida. É a segunda vez que o senhor fala isso, então acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, é isso? Sim, senhor. Essa é a minha última pergunta, senhor ministro. O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, 22 milhões? Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas em cima da multa, então? Exato. Não do mérito? Não, de tudo. Senhor ministro relator, exatamente essa era a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão de um judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha, fizemos a mesma academia, fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém para discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né,
até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com eles. E eu ouvi o Paulo Sérgio, ouvi o Freire Gomes, ouvi o Garnier, e não pude ouvir muito ali o Batista Júnior, porque ele pouco falava, quase nada falava, ele nem leu o que seria a tal da minuta que ele acusa, ele declarou que nem chegou a ler aquele assunto. Então, o militar é aquele que está do teu lado nas horas boas e na hora ruim. E eu confesso que muita coisa que eles falam, eu absorvi. E chegou à conclusão rapidamente que não tinha mais o que fazer. Esse governo ia cair de maduro, como está caindo, né? Eu queria que não fosse assim, porque está a população toda sofrendo, e o retorno, não digo meu, né, mas o da direita, dos conservadores, ou de alguém diferente da esquerda, alguém de centro, acontecerá com toda certeza por ocasião das próximas eleições. Agora, doutor procurador, por favor, tá? Só pode confiar nos militares. Tá? Momentos bons e momentos ruins. E eu reforço, ao ir conversar com eles, o objetivo é, dada a nossa formação, o respeito e a consideração que existe entre nós, tanto é que eu nunca tratei um comandante de força ou um ministro da Defesa como superior, sempre o tratei com a mais alta dignidade e respeito. Isso aí nos fez aqui conversar sobre um assunto que, desde a primeira reunião, já sabia que não podia dar em nada, mas apenas conversamos a título da minha parte, como um desabafo. Doutor Procurador. É só isso, obrigado. Agradeço. Eu passo a palavra agora ao advogado do réu colaborador, doutor César Bittencourt, ou doutor Jair Alves Pereira. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos. Se o ex-presidente Bolsonaro pode informar, ministro, se ele sabe como é que o Mauro Cid foi designado para ser seu ajudante de ordens? Qual o critério que levou o Mauro Cid a ser seu ajudante de ordens? Por favor. Eu pediria só que o réu colaborador sentasse ao lado do advogado, por favor. Sim, mesmo assim. Vamos lá. Não só advogado, por favor. Não só o presidente, como o vice-presidente tem direito a 4 ajudantes de ordem. Eu sei que o ajudante de ordem do general Mourão, ele que escolheu. Eu, quando cheguei na presidência, os comandantes militares enviaram para servir comigo o total de 4 ajudantes de ordem. 2 do Exército, 1 da Marinha e 1 da Aeronáutica. E eu não questionei e aceitei. E, no meu entender, foi um bom relacionamento, um bom assessoramento que eu tive por parte desses 4 ao longo dos 4 anos. Mais alguma coisa, doutor? Então, a indicação não é política, então, ministro, é isso que o ex-presidente falou? Da minha parte, não foi política, foi escolhida pelos próprios respectivos chefes militares deles. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agora, o doutor Celso Vilardi, doutor Amador. Por favor. Boa tarde, não. Boa tarde. Ixi. Alô? Agora sim. Ministro, eu queria perguntar se o presidente teve conhecimento do chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, do Plano Copa 22 ou Operação Luneta. Por favor. Todos esses planos eu tive conhecimento por intermédio da imprensa. Alguém, seja o general Fernandes, seja qualquer outra pessoa da militar ou não, civil ou militar, que esteve com o senhor, em algum momento trouxe ao senhor alguma informação a respeito de um plano que envolvesse morte de autoridades? Não. Nenhuma oportunidade de alguém propôs isso aí. Até tivesse proposto, seria, no meu entender, rechaçado e tomaria as providências de imediato. O ministro relator já perguntou, Excelência, me permita, que ele deu uma resposta longa. Por favor. Agora eu vou para o já conhecido método ministro Alexandre de Moraes, só um sim ou não, porque ele deu uma resposta muito longa. Então, eu gostaria, embora ele tenha respondido, mas eu vou perguntar. O outro colega seu tentou o método e não deu certo. Mas o senhor combinou antes? Mas eu vou tentar de novo.
Eu queria saber se, efetivamente, já a pergunta do ministro Alexandre de Moraes, o senhor alterou, escreveu, colocou no computador alguma minuta? Não. Também uma outra pergunta que já foi feita pelo ministro, mas eu queria só colocar também por uma conta de uma resposta longa. O senhor soube que o general Heleno estava numa comemoração na formatura do neto dele? O senhor teve essa informação? Não tive informação. Se eu liguei para ele, e se ele me dissesse que estava no evento, eu ia simplesmente, nada de urgente, a gente conversa aí daqui a 2, 3 dias. Eu queria que o senhor, embora já tenha citado, acho que até numa resposta para o eminente procurador, doutor Paulo Gonet, eu queria que o senhor esclarecesse, em maiores detalhes, a conversa que o senhor teve com o ministro Múcio quando ele foi nomeado ministro da Defesa. O que ele telefonou, o que ele pediu e o que o senhor fez? Ele foi pessoalmente no Alvorada, conversamos por 1 hora aproximadamente, algumas coisas reservadas, obviamente. Ele pediu para mim que eu interviesse junto ao ministro da Defesa para que tivesse mais facilidade para a transição. Eu falei para ela, me surpreende até esse tipo de pedido, porque as Forças Armadas, na transição, não é alguém de um viés ideológico passando para outro. É que, geralmente, uma pessoa está passando para um colega do Dr. Mateu ou algum contemporâneo meu da academia. Mas fizemos o contato e, depois, no programa Roda Viva, o próprio ministro Zé Múcio tocou nesse assunto e falou que, depois dessa ida dele lá no Alvorada, o trabalho foi bastante facilitado. Eu queria perguntar o seguinte, ainda a respeito desse tema. Quando o senhor autorizou, então, provavelmente, o ministro da Defesa a conversar com os militares, o senhor teve ciência, antecipadamente, que os comandantes estavam antecipando as transmissões de cargo? Isso é automático. Quando você pega, o comandante do Exército está saindo, por exemplo. Geralmente, o futuro comandante é um dos 3 mais antigos do alto comando. Não é essa a minha pergunta, ministro. O método sim ou não funcionou. Não. O senhor também. A minha pergunta é se o senhor teve conhecimento durante o mês de dezembro que iria ter uma antecipação da transmissão, ou seja, que os nomeados pelo presidente Lula iriam assumir antes de janeiro. Sim, não só sim, como realmente assumiram, sem nenhum problema. Foi publicado em DO a exoneração do meu comandante e a nomeação do futuro comandante. Meu colega tem... Por favor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor ministro relator, ministro Fux, procurador-geral da República. Boa tarde a todos. Eu tenho apenas 2 questões aqui. Pois não. A primeira delas, em linha com que, em alguns momentos, tanto do relatório final da Polícia Federal quanto da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, verifiquei alguns momentos em que se fala que o suposto golpe teria sido obstaculizado, não teria ido adiante, caracterizando uma tentativa, dada a não aderência do comandante do Exército, general Freire Gomes, e do comandante da Marinha, da Força Aérea, Brigadeiro Batista Júnior. Eu gostaria de perguntar, e partindo desta hipótese, ressaltando que simplesmente é uma hipótese como colocar na denúncia, se o depoente quisesse substituir esses 2 militares, qual seria o procedimento? Haveria alguma dificuldade em nomear alguém que fosse supostamente simpático a algum plano golpista? Eu não tinha esse objetivo, mas se tivesse, é a coisa mais simples. No Diário Oficial, no dia seguinte, a respectiva troca, coisa que não foi sequer cogitada, porque descartamos de plano a possibilidade de usarmos qualquer hipótese prevista na condição.
Muito bem. Uma segunda pergunta que não tem qualquer correlação com a primeira, mas surgiu o nome aqui durante a indagação do hacker, o senhor Walter Delgatti. Pergunta ao depoente: o senhor processou o hacker pelo crime de calúnia? Processamos, e mais do que isso, foi condenado criminalmente, não é isso? Foi condenado criminalmente. Ok. Só isso, senhor ministro. Encerrado. Agradeço os doutores. Doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto. Boa tarde, excelência. Não, defesa não tem perguntas. Doutor Demóstenes Torres. Sem perguntas, excelência. Doutor Elmar Novak. Excelência, já gastei meu estoque de questionamento. Muito obrigado. Doutor Matheus Milanês. Sem perguntas, excelência. Doutor Andreu Fernandes Farias. Doutor Rodrigo Dalacqua. Sim, excelência. O ex-presidente Bolsonaro é acusado na denúncia de chefiar uma suposta organização criminosa responsável pelos atos de 8 de janeiro. Nesse tópico, a denúncia afirma que o general Braga Neto era, abre aspas, quem mantinha contato entre os manifestantes acampados na frente dos quartéis e o presidente da República. Eu indago se é procedente essa afirmação, se de fato o general Braga Neto era o elo entre o presidente e os manifestantes. Por favor. Desconheço que o general Braga Neto tenha tido essa atividade, né? Ele ia 3, 4 vezes por semana, talvez 5 até, lá no Alvorada, porque ele já estava na reserva, era motociclista e dava os seus passeios por Brasília, né? Então, eu desconheço que ele tenha frequentado o acampamento. Doutor. Sobre o brigadeiro Batista Júnior, o ex-presidente Bolsonaro afirmou, nesse depoimento, que ele estava comigo enquanto era presidente. E após a derrota nas eleições, ele estaria procurando acomodação em outro lugar. A minha pergunta é para que o ex-presidente esclareça essa afirmação. Por favor. É o comportamento dele. Até recentemente, na imprensa aqui, diz que ele teria assinado um contrato com uma empresa, né, do ramo aeronáutico, lá enquanto o nosso governo, e agora estaria sendo aí consultor dessa imprensa. A matéria da imprensa, não vou dizer se é verdadeira ou não, mas o próprio comportamento dele, as poucas vezes que eu tive com ele, era de louco para ir embora, não quero conversa, não